a família na visão psicanalítica conceito. Ao nos depararmos com o conceito de família, reduzimos o seu alcance ao que enxergamos. Contudo, suas ramificações atingem ponto que por vezes não conseguimos compreender. Com a ajuda de olhar mais clínico da psicanálise, entenda o conceito e as entrelinhas propostas pelas relações familiares. O que é família? Em suma, segundo Freud, a família é construída diante do assassinato da figura paterna pelas mães do filho. Falando assim, parece algo super negativo, não é? Explicamos melhor de acordo com Freud. Há uma rivalidade do filho contra seu próprio pai. O filho acredita que existe uma onipotência patriarcal que fere gravemente tanto ele quanto a sua mãe. Com base nisso, mira o pai a fim de subjugá-lo. Isso acontece porque tanto o filho cria uma relação quase que incestuosa com a própria mãe, sendo ela o primeiro amor de sua vida. O mesmo fará de tudo para protegê-la instintivamente. O pai se torna uma barreira entre ele e o fruto de seu afeto. Com este, divide a atenção e o carinho dados pela figura materna. Tem que ser eliminado de alguma forma. A proposta acima, intitulada Complexo de Édipo, foi alcançada com base na tragédia grega de Sófocles, Édipo Rei. A obra trabalha com o menino nutre desejos amorosos pela mãe e sentimentos hostis pelo pai. Na peça de Sófocles, Édipo acaba assassinando o pai e a casa com a mãe, acabando com o poder deste. Nas meninas, por outro lado, há um fenômeno semelhante, chamado complexo de elétrica. Mas este direciona ao amor do pai. Todos somos Édipos e Electras? A peça de Sócrates foi um sucesso de público, principalmente no final dos anos de 1800. Perto dali, Freud acabou em sua obra a interpretação dos sonhos. Como a imagem da família se perpetua, graças à própria peça, Freud concluiu que esse fenômeno é universal e inerente a nós. Para chegada a essa conclusão, observou que as reações de cada espectador da peça, o público divergia bastante entre idade e classe social, o que causava uma disparidade grande e natural entre as percepções. Contudo, cada um se identificou perfeitamente com o personagem. Com base nisso, Freud constatou que se trata de um fenômeno enraizado em nossa natureza. Emancipação. O conceito de família proposto pela psicanálise alcança um patamar ainda mais profundo. Toda sua estruturação visa a libertação de um sistema patriarcal que chega a ser visto como falho pela nova geração. O destronamento do pai serviria para a entrada de novas atitudes e permissões. Dessa forma, a família podia seguir adiante sob uma nova liderança e um caminho mais aceitável. Além disso, a intervenção do filho tinha o intuito de libertar a mãe da influência de seu pai. Isto porque a mulher é vista pelo filho como um ente submisso às vontades da figura dominante. Com a sua queda, a mãe poderá exercer um papel de maior liberdade e autoridade que o filho lhe atribui. Não apenas ela, mas ele também alcança uma libertação do modelo antiquado. Contudo, essa relação conflituosa esbarra em alguns pontos, ainda no seu crescimento. Desafiar uma figura mais forte que ele é lidar com o que depois mexe em sua consciência, até o momento em que vence. Ele é atingido pelo medo e pela própria repreensão. As bases da família freudiana. De acordo com Freud, a família possui uma estrutura bem simples, com base na relação entre pais e filhos. Graças a isso é possível observar as interações entre as causas e efeitos decorrentes desse contato. Vamos para ela? Lei moral. Ao subjugar a figura do pai, o filho passará pelo crivo da sociedade, ainda que não haja diretamente sobre o ato. A lei moral incide em sua consciência. Isso porque, nos estudos de Freud, a sociedade proposta naquele tempo advertia qualquer sinal de oposição aos costumes. Culpa. Com o desejo da deposição do pai sob julgamento social, um sentimento de culpa o afligiria. Conscientemente, ele sabe que relegar o pai é um papel irrelevante. É algo desgastante emocional e socialmente. Quebrar a autoridade, ultrapassar limites e até cometer crimes pode enchê-lo de remorso, castigo. Tomamos essa parte como uma consequência da depositação da figura paterna. O filho lida com o desejo de ausência do pai. Enfrentando seu poder, como ainda é mais fraco, será facilmente castigado, a fim de que entenda quem manda ali. A composição do complexo de Édipo. O complexo de Édipo no círculo familiar carrega sinais bem característicos. Como dito o parágrafo acima, um fenômeno é universalmente identificado em cada família, independente da classe ou idade. Sendo assim, há um padrão a ser seguido, independentemente do círculo ou seio familiar. Começa por estágio fálico. Essa fase se inicia aos 3 e vai até os 6 anos, onde há um desenvolvimento psicossexual. Freud acreditava que esse era o momento
onde as crianças começavam a se desenvolverem sexualmente. O psicanalista concluiu que a criança começava a ter noções do prazer através de 5 estágios. Sendo assim, havia o estágio oral, anal, fálico, de latência e o genital. Libido. O estágio fálico surge também a construção do libido. Isso porque, se na mãe o ente atende diretamente seu desejo, a criança começa a focar seu desejo sexual nela. Ainda que não entenda conscientemente, a criança enxerga a sua mãe como fonte de uma sexualidade latente e crescente. O ego. Para conseguir se unir com a mãe, o desejo impulsivo da criança e eliminar o pai. Contudo, esse impulso do id é freado pelo ego. O ego é responsável por mostrar a realidade contra a sua vontade primitiva, seja uma forma de apaziguar esse desejo incontrolável, mostrando que haveria consequências e castigos se seguisse em frente. Considerações finais sobre a leitura da psicanálise sobre a família. A visão da família trabalhada pelos olhos da psicanálise mostra uma relação constante de crescimento e identidade com os nossos pais. Desde novo respondemos a um chamado natural, como que uma forma de renovar um ciclo. Dessa forma, estaríamos nos adequando a uma nova realidade, quebrando leis e paradigmas vistos como inadequados. Tomando a figura de nossa mãe para si, conseguimos preservar a primeira imagem do amor que conhecemos. Para isso, o pai passa a ser visto como inimigo, sendo causador da má impressão à mulher. Como não somos pares para a sua força, criamos um mecanismo de identificação que nos protege da sua ira. Contudo, isso acaba diminuindo a ansiedade por castração, já que não há rivalidade entre eles. Portanto, eu falei um pouco da família na visão da psicanálise. Psicanálise e família.